E eu amo ler Agatha Christie, muita gente que está aqui já sabe, mas nesse vídeo eu vou contar o que eu aprendi com a dona Agatha Christie. O meu nome é Ju Palermo, seja muito bem-vindo, você está aqui no canal Fala Pra Camões. E eu amo a Agatha Christie, né? Amo os livros da Agatha Christie, principalmente os do Poirot. Foi até por isso que eu criei o clube de leitura Um Ano com Agatha Christie. Você encontra informações aqui embaixo. Dá para acessar também um vídeo em que eu explico como funciona exatamente esse clube, né? Que eu escolhi esses 12 livros aqui maravilhosos, que são os melhores, os mais legais, com o detetive Hercule Poirot. Eu já contei aqui antigamente como foi quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, que eu comecei a ler Agatha Christie, que é uma fase geralmente que a gente lê, né? Pelo menos a minha geração lia. Eu não sei se essa geração de hoje lê com essa idade Agatha Christie, mas eu me encantei, né? O primeiro livro dela que eu li foi o 13 à Mesa. 2, 3, 4, 5. Ixi, agora já saiu da ordem aqui. Ele tá no clube de leitura, eu não lembro que mês que ele tá, mas ele tá, né? Foi o primeiro livro que eu li, me encantei e comecei a querer ler tudo dela. E li muitas coisas. Eu acho que os romances do Poirot eu li todos. Muitos eu li mais de uma vez. Li alguns com a Miss Marple, li alguns que não tem detetive famoso, né? Por exemplo, ou não tem detetive, que é o caso de Não Sobrou Nenhum, que antigamente era chamado Caso dos 10 Negrinhos, que é um dos mais famosos dela e é um dos meus favoritos. Mas o que eu queria contar para vocês são as habilidades que eu aprendi ao ler os livros da Agatha Christie, né? Porque a gente faz... Eu já peço desculpa, me desculpa se minha respiração tá estranha, porque eu tô com uma tosse horrorosa. Parece ter um gato aqui no peito, então quando eu respiro faz um barulho estranho, quando eu respiro pela boca. Enfim, a leitura dos romances da Agatha Christie é uma leitura ativa, né? Você lê prestando muito mais atenção. Acho que essa já é uma primeira coisa, né? Eu aprendi a não ler um livro passeando no parque, e sim prestando atenção. Do mesmo jeito, sei lá, que eu outro dia estava saindo de um lugar, tinha um cara, eu tava de carro, eu saí do lugar, tinha um cara sentado na calçada. Mulher, sozinha, tenho medo, né? Então eu entrei no carro, tinha que ligar o Waze, porque eu não sabia sair de onde eu tava. Eu entrei, já saí com a chave na mão, já entrei no carro, já entrei ligando o carro, porque se esse cara, na minha cabeça, eu já sempre penso pior. Se esse cara sair, vier aqui, eu estiver pondo o cinto, ligando, né? Então, já entro, já ligo o carro, já saí pondo o cinto, virei a esquina, não tem ninguém. Aí eu peguei o celular, pus no Waze e vim embora. Uma pessoa mais desavisada, né? Que entra, não pensa no que pode acontecer, a pessoa que não está atenta, nem viu que tinha um homem ali, né? Poderia, sei lá, ser assaltada. Não estou dizendo que o homem ia me assaltar, mas e se fosse? Então, assim, tem gente que anda pelo mundo passeando e tem gente que lê assim, passeando, né? Eu aprendi com a dona Agatha Christie a ler prestando atenção. Porque com ela, todas as pistas de que você precisa para resolver o mistério estão ali. A questão é que ela joga várias, algumas são falsas e algumas são verdadeiras. E aí a gente aprende essa habilidade de ler ativamente, tentando separar o joio do trigo, tentando separar o que é falso do que é verdadeiro, né? Isso aqui faz sentido, isso aqui está aqui só para me enganar. É uma habilidade que a gente aprende, não no primeiro livro, talvez nem no segundo, talvez lá para o quinto, sexto, décimo, eu não sei quantos você vai precisar, né? No meu clube de leitura, eu vou te mostrando essas coisas sem dar spoiler. Mas quando termina a leitura, a gente fala, ó, tá vendo? Isso aqui foi assim, assim, assado. Então, a gente vai prestando um pouco mais de atenção. Talvez você leve muito menos livros para chegar nesse resultado, né? Porque a gente faz essa leitura ativa e é uma leitura que reflete sobre essa própria leitura, né? Olha como eu li, como ela tentou me levar para esse lado, o que ela estava querendo com isso. Então, acho que a primeira coisa é isso. É uma leitura ativa, que a gente aprende a fazer. A gente passa de leitor ingênuo, né? Que só tá lendo, que surpresa. Nossa, nunca imaginei. Há um nível que eu chamo de leitor detetive, ou que eu gosto de falar, eu sou leitora detetiva. Eu leio prestando atenção, né? Então, tem essa intenção e essa ação de mim, leitora, que eu acho que é bastante interessante. E que acaba me ajudando nos thrillers modernos que eu leio. Por exemplo, todos os livros da Frida McFadden, né? É difícil ela conseguir me enganar, é difícil chegar lá no fim e ter um plot twist que eu falo, nossa, não tinha pensado nisso, né? Porque a gente vai aprendendo a prever caminhos possíveis. Uma outra coisa que eu aprendi com a dona Agatha Christie é a desconfiar do narrador, né? Aquele narrador, às vezes, ele vai omitir uma coisa, ele pode mentir para você, mas é mais comum que ele omita. E aí você está confiando nele,
Você não pode confiar 100%. Na verdade, isso a gente aprende desde antes, né? Mesmo em obras que não são de suspense ou de romances policiais. Mas, por exemplo, Bentinho, né? O famoso Dom Casmurro do Machado de Assis, Capitu traiu ou não traiu? Eu não tenho como dizer, porque quem está me contando essa história é um narrador que não é confiável, que é o Bentinho, que é extremamente ciumento. Então, do jeito que ele está contando, claramente ele vai dar a entender que ela traiu, mas se eu ouvisse a versão de outro ponto de vista, talvez eu tivesse outra visão. Então, essa ideia de que o narrador nem sempre pode ser confiável. Preste atenção que nos romances da Agatha Christie a gente não tem um conto narrado não tem um romance narrado pelo Poirot, pelo detetive. Até porque isso é uma estratégia dela, porque as ideias do Poirot vão ficando só para ele e ele solta tudo só no final. Nos livros da Frida McFadden, por exemplo, por que você está falando da Frida McFadden? Porque eu li todos os livros dela publicados no Brasil, né? Estou preparando um vídeo aqui para o mês de fevereiro ainda, em que eu vou compará-los, vou ranquear qual é melhor, qual é pior e tudo mais, e vou falar um pouquinho sobre esse fenômeno, né? A Frida vende muito, então estou falando sobre ela porque a chance de você já ter lido alguma coisa dela é muito grande. Essa coisa do narrador é muito forte nos livros dela, né? Às vezes você vai ali confiando naquele narrador, porque é ele que está te contando a história, você estabelece quase que um pacto com ele, né? De acreditar no que ele está falando. E no fim, essa pessoa se mostra diferente. Você achou que ela era boazinha, no fim você descobre que, na verdade, ela é uma filha da puta, que ela omitiu várias coisas do relato de você, né? Ou é o contrário, era um narrador que você tá achando que era suspeito, mas no fim ele era bonzinho. Então, isso não vem do nada, sabe? E claro, quanto mais você lê, mais esperto você fica nisso. Então, se você nunca leu thriller, nunca leu romance policial, não está acostumado com esse tipo de história, talvez você seja surpreendido. Mas quanto mais a gente lê, mais a gente vê que as técnicas não tem muito para onde correr, né? Por um lado, isso pode ficar chato, porque você fala, nossa, gente, mas é difícil um livro me surpreender. E a gente gosta de ser feito de trouxa, né? A gente acha o livro bom quando o livro nos surpreende. Mas, por outro lado, tem uma sensação boa no dizer, eu descobri, esse livro não é tão bom, porque ele não conseguiu me enganar, né? Eu ainda prefiro não ser enganada, e quando vem um livro que me engana e que me surpreende, eu falo, ó, esse aqui foi legal. Por quê? Porque eu sou detetiva. Então, eu acho, assim, que essa é uma das coisas, né? Prestar atenção nos detalhes e prestar atenção, não sempre confiar no narrador, porque ele pode muito bem não ser o bonzinho que a gente acha, ou não ser o malvado que ele quer fazer parecer, ou não ter te contado tudo. Outra coisa que eu estava falando aqui de prestar atenção nos detalhes, né? Nenhum detalhe é à toa em bons livros. Tem uns livros bosta por aí, inclusive tenho colocado aqui, né, resenhas, e vai vir mais. Eu não posso fazer nada, gente, de livros ruins, tá? Eu tenho lido vários livros que são muito ruins nesse sentido, de construção mal feita, de coisas que não se explicam e ficam por isso mesmo, né? Isso é uma coisa que me incomoda. Por quê? Porque eu aprendi com a dona Agatha Christie que tudo que essa mulher coloca no livro dela vai ter uma explicação no final. E nem todo mundo faz isso. Então, assim, tenho lido alguns livros bem ruins e eu não posso fazer nada, porque eu estou fazendo resenha dos livros que eu estou lendo. Se o livro é ruim, eu vou dizer aqui que é ruim. Não tenho rabo preço com ninguém, comprei todos os meus livros, não ganhei livro de editora nenhuma, né? Ninguém quer fazer parceria comigo, então foda-se. Eu vou dar aqui para você, como sempre fiz, a minha opinião, muito sincera. Aqui não. Na Agatha, qualquer detalhezinho vai ser importante. E aí, de novo, a gente vai começando a pegar um jeitão, quanto mais a gente lê, de falar, isso aqui tá estranho, hein? Isso aqui tem cara de ser importante. Isso aqui, não sei, parece que tá só chamando atenção, mas no fim não vai ser nada. Nem sempre a gente consegue saber, né? A dona Agatha faz isso com a gente muito bem. Mas todos os detalhes que são colocados na história são importantes. Por exemplo, às vezes, é uma diferença de 5 minutos. Em 5 minutos, um crime pode ser feito. Em 5 minutos, muita coisa pode acontecer. Então, mas é um detalhe, muita gente fala, não, gente, mas 5 minutos, 10 e 15, 10 e 10, tudo bem. Não, não é 10 e 15, 10 e 10, tudo bem. Entre 10 e 10 e 10 e 15, o assassino pode ter cometido o crime exatamente naquela janela de tempo. E isso é importante. Então, prestar atenção a horários, né? Prestar atenção a móveis. O livro que a gente está lendo agora, no mês de fevereiro, é O Assassinato de Roger Ackroyd, que é um dos mais legais da Agatha Christie. Tem a cena do crime, uma poltrona que está um pouco fora do lugar. E aí o Poirot, que é o detetive, ele entra e fala, essa poltrona é aqui? Não, na verdade ela é aqui. Quem mexeu? Ah, não sei, ninguém. Não, isso não é importante. Não, é importante, porque essa poltrona está fora do lugar por uma razão. E lá no fim isso vai ser importante. E tem uma razão pela qual a poltrona está fora do lugar. E quem mudou essa poltrona de lugar teve uma intenção que tem a ver com o crime. Então, prestar atenção a tudo isso. Não é à toa que em vários livros da Agatha Christie ela coloca mapas da casa, para a gente entender
como que as pessoas podem ter se locomovido por ali, ou mapas de cômodos, né? Então, no primeiro que a gente leu em janeiro, o misterioso caso de Styles, tem uma mancha de chocolate quente no tapete. Mas é um pingo. Não importa, mas quem e por que e quando deixou esse chocolate cair, né? E lá no fim, isso vai ser explicado. Então, às vezes, pedaços pequenos de coisinhas, fiapos. Aqui no misterioso caso de Styles, o Poirot acha fiapos numa fechadura, um fiapo de pano verde. Quem que tem alguma coisa verde? Ele vai procurar. Então, detalhes são muito importantes na trama, e isso é uma coisa que eu presto atenção nos outros livros que leio. Uma outra coisa que eu aprendi com a Agatha Christie e que eu acho muito legal é prestar atenção nas descrições físicas, principalmente cor de olho. Eu já resolvi mistérios na minha carreira de leitora detetiva. Eu já resolvi mistérios prestando atenção nisso. Não vou dizer aqui qual livro, porque senão pode ser um grande spoiler para você. Mas personagem tem olho verde e depois ele é descrito com olho castanho ou azul, a pessoa não erra desse jeito. Então, essa pessoa talvez não seja quem eu estava pensando, né? Porque aquela pessoa tem olho azul, aí agora apareceu com olho verde, e tem gente que não presta atenção nisso, que chega no fim e fala, nossa, não vi. Aí quando volta, fala, verdade, olha, no capítulo 2 falou que era azul, depois no capítulo 17 falou que era verde. Mas eu não lembrava, porque lá no 2 eu não prestei atenção. E tem gente que fala, imagina, eu não queria lembrar. Mas esse é o tipo da coisa que eu gosto de prestar atenção, o tipo da coisa em que eu gosto de prestar atenção, porque muitas vezes o mistério se resolve ou tem a ver com isso. Então, se o personagem tem uma barba muito espessa, cara de que essa barba seja postiça ou seja falsa. Se ele tem um cabelo muito diferente, ou se uma mulher aparece com um cabelo muito diferente, talvez seja peruca. Por que ela usa peruca? Então, as descrições físicas, um personagem é descrito como alto, e alguns capítulos para frente vão descrever ele como baixo ou mediano. Peraí, né? Então, será que talvez não seja a mesma pessoa? E isso se conecta diretamente com uma outra coisa que eu aprendi com a dona Agatha Christie, que é quando um personagem não é quem a gente pensava que ele era. Então, e aí, voltando na questão da descrição do olho, não necessariamente vai ser óbvio. Mas, por exemplo, num capítulo alguém fala, né? Nossa, os seus olhos são muito lindos, azuis. Ah, eu puxei minha avó. E passa, 150 páginas lá para frente, alguém vai falar assim: não, eu encontrei fulano, ela estava me olhando com aquele olhão castanho que ela tem. Não era azul? Então, assim, cor de olho, cabelos, tom de pele, altura, as descrições físicas são importantes, porque, de novo, essa outra coisa que eu aprendi com a dona Agatha Christie, é prestar muita atenção, porque nem sempre os personagens são quem eles dizem ser. Muitas vezes eles estão fingindo ser outra pessoa, ou se passando por outra pessoa. Então, é muito comum primos secretos, que você não sabe, na verdade, eles tinham uma relação, são duas pessoas que aparentemente não têm relação nenhuma, mas secretamente eles são primos e eles estão de conluio, ninguém sabe. Ou amantes secretos ou ex-amantes, é um casal que ninguém sabe, mas eles já tiveram algum relacionamento, ou eles têm um relacionamento escondido e ninguém sabe, né? Irmãos, filhos, muitas vezes, como as histórias da Agatha Christie se passam nessas casas e que sempre tem muitos empregados, na maioria das vezes, né? É muito comum que um empregado ou uma empregada tenha uma relação de parentesco com outro personagem, né? Na verdade, é filha de fulano que ninguém sabia, ou é uma filha postiça, ou é uma irmã, ou é alguém que a gente achava que tinha morrido e que está vivo, ou é alguém que a gente achava que estava vivo o tempo todo, mas na verdade a pessoa já morreu e essa pessoa é uma pessoa se passando, tá no lugar dela. E eu vou descobrir isso principalmente prestando atenção nas características físicas que são descritas, mas também em personalidade, né? Se eu digo que fulana, eu conheço um personagem, sei lá, que é muito espalhafatosa, é muito aberta, nanana, e aí tem uma veinha que fala que conhece desde pequena sempre uma menina tímida, grandes chances de que a tal da menina tímida já tenha morrido e essa pessoa está no lugar dela, se passando por ela. Você entende o que eu quero dizer? Os personagens nem sempre são quem eles dizem ser ou quem a gente acha que ele é. E muitas vezes há relações ocultas entre eles. A gente precisa ficar atento a isso, né? Essa é uma coisa que eu aprendi. E acho que uma das coisas principais que eu aprendi com a Agatha Christie são os motivos para um crime ser cometido, né? São vários, mas eles se resumem, na maior parte dos casos, a três grandes questões. A primeira é sempre dinheiro. A maior parte dos crimes da Agatha Christie é cometido por dinheiro. Então, o primeiro suspeito é quem lucra com esse crime. Aí a grande questão que vem: se morre um cara, o herdeiro dele é o principal suspeito. Morre uma mulher, o marido que vai herdar tudo é o principal suspeito. Só que às vezes a gente não sabe
porque daí vão entrar essa coisa do personagem que finge que é outra pessoa, ou um personagem secreto. Então, sei lá, o cara morre, o herdeiro dele é o principal suspeito, o filho mais velho, né? Esse é o principal suspeito. Só que a gente não sabe que, na verdade, ele teve um filho bastardo, que sei lá, tá trabalhando como motorista, e ele, na verdade, é o filho que vai depois reclamar o direito, e ele é que matou, né? Então, dinheiro geralmente é o grande mote, o grande motivo para que os crimes aconteçam, mas nem sempre é tão óbvio assim. Porque também nem sempre é dinheiro. Muitas vezes o amor pode ser amor, ciúme, vingança, né? As pessoas matam também por essas razões nos livros da Agatha Christie. Menos do que por dinheiro, mas também acontece. E um terceiro motivo, que é a proteção. O assassino mata para se proteger de alguma coisa. Porque geralmente a vítima, né, a pessoa que vai ser assassinada, descobriu algum segredo dela, da pessoa que pode acabar com a vida dela, né? E aí ela mata para se proteger. Isso também acontece bastante. Então, quando a gente lê e a gente é apresentado a um cardápio de suspeitos, né? A gente sempre tem que pensar no álibi, a pessoa poderia ter cometido esse crime ou não poderia? Não, essa aqui não poderia porque ele estava, sei lá, no salão de jogos o tempo inteiro com a fulaninha tal, tá? Mas essa fulaninha tal pode ser alguém mancomunada com ele e que deu álibi para ele, né? Alguns álibis são incontestáveis. Não, a pessoa estava lá no bar e foi vista por 20 pessoas. Ainda assim, é a pessoa mesmo? Ou era alguém fingindo se passar pela pessoa? É alguém que botou uma barba e a roupa para se parecer com essa pessoa, né? A gente vai desconfiando de tudo, isso que é muito maravilhoso também, vai prestando essa atenção. Mas, já perdi a minha linha de raciocínio total aqui, não sei mais o que eu estava dizendo. Eu estava falando da proteção, né? Não era mais isso que eu estava dizendo. Já não lembro mais o que eu estava falando. Enfim, sei lá, né? A ideia da proteção é essa: alguém descobriu um segredo meu, e aí eu preciso. Isso pode acabar com a minha vida, então essa pessoa vai ser assassinada para que fique em silêncio. E muitas vezes é comum no livro também que alguém morra e aí acontece uma segunda morte. Essa segunda morte é porque aquela pessoa que morreu provavelmente sabe alguma coisa que pode. O assassino mata a segunda vez por proteção. Ou porque a pessoa viu o crime, ou porque a pessoa não viu o crime, mas viu alguma coisa que nem ela mesma entendeu. Mas se ela parar para pensar, ela vai falar: ah, é óbvio, só pode ter sido fulano. E aí o assassino vai lá e mata essa pessoa. Só que geralmente essa segunda morte, ou às vezes uma terceira ou quarta, ela é mais descuidada, ela não é tão bem planejada, e aí vai deixando mais claro para gente quem é esse assassino. Gente, eu adoro ler esses livros, eu adoro falar sobre esses livros, e é por isso que eu criei o clube de leitura da Agatha, para a gente poder discutir sobre essas coisas, para eu poder passar um pouco dessa paixão que eu tenho para outras pessoas, né? É uma delícia, porque é como se fosse um jogo. É claro que aí, quando eu estou lendo alguma obra da Agatha Christie, é um jogo eu com o livro, né? Eu estou correndo contra o livro, eu estou lutando, entre aspas, com a Agatha Christie, que além de ser minha adversária nesse momento, é minha grande mestra, porque me ensinou muita coisa. Então, eu não sei se vocês gostam também desse tipo de coisa. E aí é isso, assim, sendo criada, como eu digo, na escola de detetiva Agatha Christie, tem uns livros que ficam chatos, bobos, nossa, tão previsíveis. Cadê o livro que eu terminei ontem? Eu acho que eu larguei lá em cima, não trouxe ele aqui ainda para baixo. Mas, nossa, é tão óbvio que na metade do livro já sabia, né? Um terço do livro você fala, quer ver que. Porque não tem muito para onde correr, né? Ó, pode ser A, B ou C. Também tem isso. Você tem poucos personagens. Gente, se tem poucos, só pode ser A ou B ou C. E aí, no fim, vai ser A ou B ou C. Você não tem. Nossa, que surpresa! É diferente de você ter ali uma meia dúzia de suspeitos, todo mundo tem motivo, todo mundo. Ninguém tem álibi direito, e agora? E agora eu preciso prestar atenção nos detalhes, não é tão óbvio, né? Ou uma construção equivocada, como acho que já saiu, acho que foi o último vídeo que eu postei aqui no canal. Esse aqui, o assassinato no verão. Caiu o meu calendário. O assassinato no verão de 1999, que quando surge a resolução do mistério, ela vem do nada. A autora não foi construindo, te preparando para isso. Do nada ela joga um negócio ali. Não, não é bem feito, né? Ser uma Agatha Christie realmente não é para qualquer um. Dá um pouco de tristeza, porque Dona Agatha se foi, né? Tem uma autora que conseguiu os direitos da Agatha Christie com a família da Agatha Christie. Fizeram tipo um concurso uma vez e escolheram uma autora que conseguia escrever romances parecidos com Agatha Christie. Pelo que eu sei, no Brasil tem 3 romances publicados dela.
Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, eu posso fazer. A autora mais próxima da Agatha Christie. De fato, eu gostei dos 3 livros que ela publicou. No Brasil, eu acho que foram mais livros publicados, mas no Brasil só chegaram 3. Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu quero saber de você, se você gosta desse tipo de leitura, se você se sente tapeado e qualquer thrillerzinho que você lê, ai, você fica muito surpreso. E se você gostaria de melhorar essas suas habilidades de leitura detetive, de ter esse prazerzinho de chegar e falar, eu descobri o plot twist antes dele acontecer, né? Agatha Christie é um curso para isso. A leitura dos livros dela, se você fizer essa leitura atenta, ela vai te ensinar essas coisas, essas habilidades. E se você quiser aprender isso de forma mais rápida, se divertindo no processo, eu te convido mais uma vez a vir fazer parte do meu clube de leitura. Um ano com Agatha Christie, está muito legal. Eu vou agora gravar o livro de maio, de março, que é A Casa do Penhasco, que é outro que eu adoro. Então, vem ler Agatha Christie comigo e vamos aprender aí essas habilidades detetivescas que vão fazer com que um monte de livro que um povo aí fica pagando pau, este livro é muito legal, nossa, eu amei esse livro, você vai falar, não, não é. E não é por causa disso, porque o suspense não é bem construído, porque a pista não é bem colocada, porque a explicação surge do nada, ela não foi construindo isso aos poucos, porque esse motivo é muito fraco e assim por diante. Esse tipo de coisa vai começar a te incomodar em livros menores, em livros ruins, como é o caso desse aqui, por exemplo, tá? Se você quer saber quem é a autora que mais se parece com Agatha Christie, quiser saber sobre esses livros dela, me conta aqui que eu faço esse vídeo mais pra frente, tá bom? Curte aí, por favor, deixa um comentáriozinho, tô sempre por aqui e eu volto. A gente tá fazendo 3 vídeos, a gente sou eu mesma e Ju Palermo, né? Gravando, editando, postando, respondendo, junto com todas as outras coisas que eu tenho que fazer na vida, então dá uma moral aí, porque isso aqui não tá me dando nada, mas eu ainda confio e eu adoro vir aqui bater papo sobre os meus livros, as minhas leituras com vocês, então dá uma moralzinha, dá uma hypada, dá uma curtida, né? Manda pros amigos aí que você sabe que gosta de Agatha Christie, vem fazer parte do meu clube de leitura. E eu volto, né? Eu disse, nós estamos, que sou eu mesma aí, a Ju Palermo, que sou eu, postando vídeos às segundas, às quintas e aos sábados. E eu tô achando que eu tenho que postar mais, porque eu tô lendo tanta coisa que daí, por exemplo, tem um vídeo que vai sair, acho que é quinta-feira. Deixa eu ver aqui na minha. Não, é sábado, do livro que foi, tipo, um dos primeiros que eu li no ano, sabe? Já tem um monte de coisa para colocar. Então, eu tô pensando em colocar mais conteúdo aqui. Então, me ajuda aí que tá dando um puta trampo, mas eu gosto muito de fazer. E seria bom ter um pouquinho mais de reconhecimento, tá? Se você puder me ajudar, agradeço. E volta! Quinta-feira eu tô aqui de novo. É nóis, falou, valeu, um beijo.